Há 2000 anos atrás, existia um demônio invencível capaz de levantar até mesmo a Thaís Carla no colo. Nem mesmo os deuses podiam contra esse demônio, e o nome dele é Anos Voldgold. Devido à sua fama e força, ele foi reconhecido como o rei dos demônios, e por todos os desejos dele se tornarem realidade, ele também acabou sendo conhecido como um tirano. Mas de alguma maneira esse demônio morreu, e agora é dito que ele irá reviver. E lá estava ele ajudando uma garota de cabelo branco chamada Misha, quando do nada um figurante que se acha forte começou a bajular e ameaçar o Anos com uma chama que ele disse queimar até mesmo os deuses. Em resposta, o Anos soprou a chama, e apenas de mandar o cara ficar parado, ele teve que obedecer, por ser fraco demais se comparado ao nosso protagonista. Logo em seguida, para entrar na academia do Rei Demônio, o nosso protagonista teve que passar por um exame de aptidão, que consiste em uma batalha mortal contra um outro candidato. A batalha acabou sendo contra aquele figurante, e agora o figurante está usando uma armadura anti-magia para não obedecer às falas do nosso protagonista. No entanto, nosso protagonista se sentiu ofendido por ter que lutar contra um ser tão fraco. Então, para dar alguma vantagem, ele prometeu o derrotar sem dar nenhum passo. Dito isso, ele destruiu o figurante com apenas o pulsar do seu coração. Mesmo perdendo, o figurante não queria desistir, e para resolver isso, o Anos fez um contrato com o cara, onde ele deveria fazer o figurante desistir da luta para o derrotar. Com o contrato feito, o Anos começou a matar e reviver o figurante, usando uma magia chamada Engal, até que o cara desistir. Depois disso, nosso protagonista foi para uma avaliação mágica, e na frente dele, aquela garota chamada Misha mostrou ter um número bem impressionante de magia. Já o Anos acabou quebrando o cristal mágico devido à sua quantidade de mana absurda. E por fim foram realizadas algumas perguntas sobre o que os candidatos sabem sobre a história do melhor rei dos demônios de todos. Depois disso, o Anos se encontrou com a Misha, que ficou o esperando do lado de fora. Então ele a levou para jantar na casa dele, pois a família dele iria adorar conhecê-la. E quando a garota entra na casa do nosso protagonista, descobrimos que o cara tem apenas um único mês de vida. Logo em seguida, ele apresentou a Misha Necron para sua mãe, e os seus pais ficaram muito orgulhosos do seu filho já ter uma pretendente. E depois de uma noite muito agradável, o nosso protagonista decidiu acompanhar a Misha até a sua casa. Mas no caminho, eles acabaram sendo abordados pelo rei demônio Leog Hindu, que revelou que eles não aceitam um demônio plebeu na academia, e pelo Anos com ter passado, ele terá que ser eliminado, assim como outros já foram. Em resposta a isso, o Anos disse que um verdadeiro rei demônio não tem sangue nobre ou algo do tipo, ele apenas tem poder o bastante para forçar todos se curvarem perante a ele. E continuando no erro, o tal do Leog manda todos usarem magia contra o Anos. No entanto, a magia deles falha, por temer um oponente de nível tão alto. Então, o Leog tenta usar uma magia de origem contra o Anos. No entanto, uma magia de origem não afeta a própria origem dela. Resumindo, os caras não podem tentar usar uma magia do Anos contra ele mesmo. Depois de explicar isso, o Anos revive o figurante que havia sido morto pelo seu próprio irmão como um zumbi cheio de ódio. E agora o tal do figurante deseja se vingar do seu irmão. E para acabar com a transformação em zumbi, o Anos manda o Leog chamar pelo nome do seu irmão, se lembrando dos seus laços familiares. No entanto, nessa era, pelo visto, os irmãos não têm os mesmos laços que os irmãos de 2000 anos atrás. Ao fim dessa noite, o Anos foi obrigado a resolver toda essa situação sozinho, revivendo até mesmo os irmãos idiotas. Feito isso, ele anunciou para todos que ele é o único e verdadeiro rei demônio da tirania. Depois disso, em um flashback, vemos o modo como o Anos morreu. Basicamente, quando o herói estava mais uma vez à sua frente, querendo o matar, ele, ao invés de matar novamente o herói que praticamente nunca morre, na verdade resolveu fazer outra coisa. Cansado dessa vida de guerra, ele decidiu usar todo o seu poder e vida para criar uma barreira e queria separar todos os reinos, trazendo assim um fim à guerra entre todas as raças. Essa ideia pareceu muito boa para o herói e por isso ele resolveu ajudar o Anos com isso. Ao realizar esse grande feito, o Anos agradeceu ao herói Canon por o ajudar e prometeu o encontrar novamente no futuro, para em uma outra vida se tornar um amigo dele. Depois disso, vemos o Anos nascendo e já dizendo para os seus pais o seu nome. E de volta ao tempo atual, mesmo tendo uma classificação perfeita em todos os testes, o nosso protagonista foi colocado na escola do Rei Demônio como um divergente. Então ele chegou à conclusão de que tem algo errado. E o erro era o seguinte: por algum motivo, o nome do Rei dos Demônios que todos conhecem nesse mundo é Avos Dil River. Além disso, de acordo com a Misha, o Rei Demônio era alguém que só se importa com os demônios e o sangue nobre deles. E isso, obviamente, é uma informação falsa. Então, seguindo com seus estudos na escola daqueles que podem ser um Rei Demônio, uma professora finalmente chega se apresentando como Emilia Woodwell. Ela deseja separar a classe em grupos e precisa de algumas pessoas fortes como líder de cada um desses grupos para usar uma magia chamada Geyser, que no caso é uma magia bem famosa usada por um líder para aumentar o poder de suas tropas. O nosso protagonista se candidata a ser um líder, mas a professora tenta falar que um divergente não pode. Em resposta, ele diz que irá provar sua capacidade e pede para que ela forme um pacto usando uma magia chamada Zect com ele. Ela faz isso, e se ele não conseguisse provar sua habilidade, ele seria expulso. Mas para o Anos isso foi fácil, bastou ele falar que o círculo mágico da magia chamada Geyser que eles usam está errada, e que usando o círculo verdadeiro, o poder dele aumenta em 2, então ele acaba sendo aceito. Depois disso, a professora pede para os líderes se apresentarem. Daí a primeira a se apresentar foi uma tal de Sasha Necron, a irmã mais velha da Misha. Logo em seguida, o nosso protagonista se apresentou como o próprio Rei Demônio da Tirania, e depois disso, a tal da Sasha foi até o Anos para dizer que a sua irmã é uma boneca mágica, e que ela nem deveria estar viva.
viva. Em resposta a isso, o Anos disse que até mesmo bonecas mágicas têm almas e estão vivas. E isso irrita a Sasha, por isso ela tenta ameaçar o Anos com seu olhar da destruição. No entanto, o olho dela não faz efeito nele, pois ele também tem um olho da destruição, e o dele é muito mais poderoso que o dela. No fim, após sentir o poder da Sasha, o Anos a convidou para o seu grupo. Assim, a Sasha poderia ficar perto da sua irmã. No entanto, a Sasha meteu o pé, dizendo que ela não queria ficar perto dessa boneca. Depois das aulas, a Sasha apareceu chamando nosso protagonista para um duelo, e quem perdesse esse duelo iria se tornar completamente submisso ao outro. Então, como o Anos estava precisando de carne para o almoço, ele aceitou essa disputa. Daí, somente depois de uma semana, que a batalha deles foi acontecer. E a batalha deles acabou sendo sobre criar castelos, defender e atacar os dois inimigos. E bom, enquanto a Misha cuidou de criar castelos, o Anos usou uma magia do modo criativo, o famoso /TP, e apareceu na frente do castelo dos inimigos. Além de fazer isso, ele invadiu a comunicação deles e disse que o castelo deles era leve demais, obviamente apelando do seu modo criativo. Dito isso, ele levantou o castelo dos inimigos com apenas uma única mão, e depois de girar bastante eles, ele arremessou o castelo para longe. Então, para derrotar o Anos, todos os seus inimigos se unem e usam uma magia chamada Jill Grace, e o fato deles conseguirem usar isso faz o Anos elogiar o treinamento duro e grosso deles. Em resposta, ele usa um simples feitiço de fogo, que anula o feitiço deles e quase os mata. No fim, o nosso protagonista coloca a Sasha para fazer parte do grupo dele, não só pelo bem da Misha, mas porque ele também achou os olhos da Sasha os mais lindos que ele já viu em sua vida. Depois disso, ele levou a Sasha para jantar na casa dele, e graças a ele, as duas irmãs acabaram fazendo as pazes. E como um bom demônio da tirorinha, o nosso protagonista acompanhou as duas até a casa delas, e antes dele ir embora, a Sasha o agradeceu por tê-la ajudado a fazer as pazes com a sua irmã. Daí, como a gratidão dela era grande demais, ela foi lá e deu seu primeiro beijo na boca do Anos, e ele gostou de ter recebido algo tão importante. Depois que ele foi embora, a Sasha disse para Misha que ela e o Anos são os únicos que olham nos olhos dela. O restante das pessoas tem medo de fazer isso, por medo de serem amaldiçoados. Depois de falar isso, a Sasha pediu perdão por ter chamado a Misha de boneca, e a irmã dela a perdoou. No dia seguinte, na aula, a Misha estava perguntando para o Anos qual presente ela poderia dar para a irmã dela, e em resposta, ele disse que a garota iria gostar de qualquer coisa que ela desse. E quando a Sasha chega, um dos 7 imperadores anciãos aparece para dar a aula. Obviamente todos respeitam o cara, mas o Anos se levanta e pergunta se o cara não o conhece. Ele diz que não. Então nosso protagonista mete a mão na cara do cara para poder ler a mente dele. Depois de fazer isso, o Anos percebeu que o cara realmente não tinha memórias sobre ele. Então ele deixou para conversar melhor com esse seu antigo servo depois da aula dele. Após a aula, o imperador ancião revelou ter se lembrado do Anos. Em resposta, o nosso protagonista disse ter usado uma magia de origem nele, chamada Revide, para trazer as memórias perdidas dele. No entanto, as memórias que ele recebeu de volta ainda eram sobre um rei demônio chamado Avos, e descobrir isso começou a fazer o Anos pensar que talvez esse tal de Avos realmente exista. Mas por sentir algo nostálgico no Anos, o imperador ancião vai se manter neutro por enquanto. Depois disso, no pátio da escola, vimos que os antigos parceiros da Sasha estão bolados, pois o Anos não deseja ninguém além das duas garotas no grupo dele. Aí, como não tinha como dialogar com os caras, a Sasha meteu o pé com o Anos e a Misha, e assim eles foram para um exame que consiste em entrar em uma masmorra para matar monstros e coletar itens. E como esse é o castelo do Anos, ele decidiu entrar por último com as garotas, pois ele conhece todo o caminho. Durante o caminho, ele disse para a Misha que ele sabe muito bem de um lugar onde ela deve achar um ótimo presente para a irmã dela. E como as duas gêmeas estão fazendo 15 anos de idade, o Anos falou para a Misha pegar algo para ela também. Então, durante o caminho, o Anos foi passando pelas passagens secretas, usando apenas a sua força bruta. Lá, a Sasha pegou um cajado importante que ela queria. Já a Misha foi buscar um presente para sua irmã, que acabou sendo um casaco poderoso. E para a Misha, o Anos deu um anel com o poder de congelar os 7 mares. E quando a Misha deu o presente para sua irmã, ela ficou muito feliz. No entanto, a Sasha a atraiu, enfiando uma faca no peito de sua irmã quando o Anos estava longe. Ao ver isso, ele disse que a Sasha é uma péssima traidora, pois a irmã dela ainda está viva. A Sasha até mesmo tenta armar contra o Anos, mas ela não pode contra ele. Além disso, a Misha que ela esfaqueou era apenas uma ilusão que o Anos criou ao sentir que ela estava planejando isso. Após ser derrotada, a Misha pediu para o Anos deixar a Sasha fugir. E depois de fazer isso, a Misha explicou que a sua vida iria se encerrar quando ela completar 15 anos de idade. Resumindo, a Misha é um pedaço da alma da Sasha, que foi separada durante o nascimento. E quando as duas atingirem 15 anos de idade, elas irão se unir e se tornar um único ser mais forte. E o mais triste é que durante toda a sua vida, a Misha estava conformada com isso. No entanto, depois que o Anos se tornou um amigo dela, ela passou a ter mais vontade de viver. E como nosso protagonista não conhece arrependimentos em sua vida e coisas que ele não possa fazer, ele resolveu realizar o desejo de Misha. Então ele foi até a Sasha e rapidamente a Misha disse que queria ficar de boas com ela antes de morrer. E como nosso protagonista queria saber se a Sasha realmente odeia sua irmã, a Sasha prometeu contar a verdade se ele conseguir realizar 2 círculos mágicos que ela deseja montar. Ele aceita o desafio. Então ela faz 2 círculos mágicos bastante específicos e em resposta, o Anos refaz esses círculos com maestria para ela, ganhando assim a disputa. No entanto, a Sasha na verdade queria usar esses feitiços para fazer a sua irmã continuar se mantendo viva, pois durante esses 15 anos a Misha nunca viveu de verdade. Então a única solução que a
Sasha encontrou foi desistir da própria vida pela vida da sua irmã. No entanto, para essa magia funcionar, a Misha deveria a odiar, e a garota não colabora de jeito nenhum com isso, mesmo sendo apunhalada. No fim, a Sasha pede para que o Anos faça ela sumir e que ele mantenha a Misha viva. Em resposta a isso, o nosso protagonista disse que irá mudar o passado, fazendo com que a Misha seja a irmã gêmea da Sasha, e essa magia vai ser realizada pelas duas, com a ajuda do Anos. No entanto, elas devem acreditar nele como um verdadeiro rei demônio. Do nada, o tal do Yves Necron aparece cortando Anos ao meio, mas o nosso protagonista já estava esperando por ele. Ele o derrota rapidamente e inicia a sua magia para mudar o passado. No entanto, quando ele inicia a magia, o deus do tempo aparece para tentar o impedir. Ele pega o tal do Yves e retorna o seu corpo no tempo, removendo completamente seus ferimentos. Depois disso, ele dá o seu poder para o cara derrotar o Anos. Com isso, o Yves agora tem o poder de manipular um pouco o tempo. E enquanto o Yves avança para cima dele, o Anos mandou as duas garotas apenas acreditarem que ele é o verdadeiro e único rei demônio, e que ele pode realizar qualquer desejo. Enquanto ele falava isso, ele foi atingido pelo Yves. No entanto, a lógica normal não se aplica ao Anos. Por isso, após perder o seu corpo, ele se reviveu. Em resposta a isso, o Yves parou completamente o tempo, mas a mana do Anos com um gigante ao ponto de o permitir se mover com o tempo parado. E enquanto o cara o atacava, o Anos continuou dizendo para as duas garotas acreditarem e terem fé de que ele pode as ajudar. Nisso, elas finalmente tomam confiança e passam a ter fé de que ele até mesmo pode mudar o passado. Com isso, a magia do Anos para mudar o passado delas finalmente se ativa e o processo começa a acontecer. Feito isso, nosso protagonista invocou a sua espada, que destrói tudo que toca, e acerta a cabeça do Yves com ela. O cara tenta voltar o seu corpo no tempo para segurar, mas a espada da destruição literalmente destrói até mesmo as versões passadas e futuras. Então o Yves foi de base, e no fim ele continuou acreditando que o Anos não era o verdadeiro mestre dele. No entanto, mesmo destruindo o cara, o nosso protagonista o reviveu e devolveu a ele as memórias que ele ainda tem sobre ele. Feito isso, o Anos pediu para o seu subordinado pesquisar mais sobre esse rei demônio que roubou seu lugar no coração e na mente de todos os demônios. E depois de todos esses acontecimentos, o Anos pediu para as garotas voltarem com ele, pois ele precisa receber logo a sua nota máxima. No fim, ele colocou o anel na mão da Misha e elogiou esse mundo que ele mesmo criou. Afinal de contas, ele tem se divertido bastante desde que ele reencarnou. Logo em seguida, somos levados para o passado e vemos que o Anos tinha um espadachim muito poderoso que o servia. E após derrotar uma mulher aquática, ele pediu ao Anos a permissão para reencarnar, e o Anos prometeu ajudar quando ele reencarnasse. Do nada, o herói Canon apareceu, e o servo do Anos foi enfrentar o oponente, deixando aí o Anos sozinho para lidar com o herói que sempre revivia. Depois dessas cenas, voltamos para o tempo atual, onde a professora quer dar apenas nota 7 para os nossos personagens principais, pois o cedro lendário que eles conseguiram foi roubado. Em resposta a isso, o Anos enfiou a mão dentro do corpo de um aluno, pegou o cedro e o deu na mão da professora, mandando ela se esforçar mais, ela realmente quiser o prejudicar. Depois disso, uma aluna chama o nosso protagonista para ir com ela até um lugar onde ela e várias outras garotas se reúnem, acreditando que o nosso protagonista é o verdadeiro rei demônio da tirania. Então, depois de apresentar um lugar cheio de fãs dele, a garota pede para que o nosso protagonista permita que ela e as suas amigas participem do grupo dele. Então, ele pede para as garotas mostrarem a sua verdadeira determinação para ele, e elas concordam. Um tempo depois, em um exame que envolvia remover espadas do chão, o Anos disse que existia apenas uma espada no mundo que ele não pode empunhar, e ela não é a espada do Guts, e sim a espada do herói Ken. Dito isso, ele saca uma espada do chão, e um estudante transferido novo também saca uma, e logo em seguida ambos derrotaram os avaliadores. E depois disso, o estudante novato decidiu se tornar um subordinado do Anos, mas ele disse que só iria aceitá-lo se ele mostrasse a sua determinação em uma batalha. E para melhorar ainda mais as coisas, o nosso protagonista manda as suas fãs se unirem ao estudante transferido e o enfrentarem junto. Então, no dia seguinte, a batalha deles foi rolar. Daí, enquanto as garotas se enfrentavam, o Anos foi sozinho enfrentar o estudante novo. Chegando lá, o cara revelou ter dado seu poder mágico para as suas parceiras de time. Por isso, ele iria enfrentar o Anos somente na porradaria. Em resposta a isso, o Anos pegou um graveto e disse que iria derrotá-lo apenas com isso. Daí, enquanto a batalha das garotas estava lá rolando brabíssima, o estudante transferido estava evoluindo cada vez mais durante a batalha, como se suas memórias de batalha estivessem voltando para ele. E de volta para as garotas, bom, a Sasha e a Misha tiveram que apelar, usando o poder da união das irmãs para vencer. E logo após isso acontecer, a batalha do Anos contra o estudante novo estava ficando cada vez mais intensa. E na verdade, os dois estavam se divertindo, pois já tem bastante tempo que nenhum dos dois teve a oportunidade de bater alguém com vontade mesmo. Durante a batalha deles, o terreno foi ficando plano, e no fim, o Anos venceu, mas o pedaço de madeira dele foi cortado pelo tal do Ray. Por isso, ele resolveu o aceitar como um parceiro, afinal de contas, tudo indica que o Ray é um conhecido do Anos de 2000 anos atrás. Depois disso, obviamente, o Anos Kun levou todo mundo para comer na sua casa. E na escola, no dia seguinte, o Ray e o Anos foram escolhidos para participarem de um torneio de espadas mágicas. E obviamente, essa é uma chance para o Anos e o Ray duelarem. Mas o nosso protagonista estranhou um pouco do fato dele ter sido escolhido. Afinal de contas, os nobres desejam apenas o ver afundando. Do nada, a Misha disse que se encontrou com um imperador ancião chamado Mel Reis. E pelo visto, esse ancião deseja vê-lo. Ele vai até o cara, e mesmo que ele não consiga se lembrar do Anos, a sua origem ainda o reconhece como seu mestre. Dito isso, o Mel Reis conta tudo o que ele se lembra. E basicamente
Basicamente, após o Anos subir a barreira dividindo o mundo, ele foi enviado para outra terra, e depois de somente 100 anos, ele conseguiu voltar para o reino dos demônios. No entanto, quando ele voltou, todos só falavam desse tal de Avos de Ulrivia, e esse Melreis recomendou o Anos a não participar do torneio de espadas mágicas, pois deve ser uma armadilha. Então, durante um jantar, ele falou que não pretendia participar, mas a mãe dele disse que ele deveria, e ela quase falou que o pai dele foi buscar uma espada mágica para o seu filho. E como esses dias, a Misha fez comida para o Anos, ele resolveu agradecer, realizando um desejo dela, e em resposta, ela disse que queria sair com ele, e durante o passeio dela, ela revelou que queria comprar um presente para Sasha. Dito isso, ela levou o Anos até uma loja de castelos em miniatura, e de acordo com a Misha, quanto menor esses castelos forem, mais eles valem. Então o Anos pergunta se ela quer ver ele fazer algo incrível, e ela diz que sim. Daí o Anos lança a braba e cria uma cidade inteira em miniatura. A vendedora da loja, quando viu isso, ofereceu até mesmo a alma dela em troca, mas o Anos disse que isso já tinha uso, sendo essa uma possível bolinha de gude dele. Depois disso, em um banquinho de praça, a Misha começou a agradecer o Anos por sempre ajudar, e para o retribuir, ela prometeu ficar mais forte para o ajudar. Em resposta a isso, o Anos disse que ele não é perfeito, e que na verdade a única coisa que ele é bom é na destruição, e de acordo com ele, a Misha é o oposto dele, sendo muito boa em magia de criação. Então, se ela treinar, ela realmente pode ser muito útil para ele no futuro. Nesse mesmo dia, o Anos e a Misha pararam em frente a um hospital, e do nada, o Ray apareceu para visitar alguém, e obviamente o Anos ofereceu a sua ajuda caso alguém precisasse ser curado, mas o Ray disse que não precisa, e por ter sentido o cara um pouco estranho, o Anos resolveu pedir para o Ives investigar também, e no dia seguinte, antes do torneio começar, o Ives em forma de gatinho apareceu com algumas informações. Basicamente, ele descobriu que a mãe do Ray tem uma doença praticamente incurável, e já no torneio, pelo visto, realmente tem gente armando coisa para o Anos, e por conta das armações, o Anos pretendia não participar. No entanto, ao ouvir a sua mãe o defendendo, enquanto as pessoas falavam mal dele, e também ao ver que o seu pai conseguiu uma espada mágica para ele, o nosso protagonista se lembrou que ele é invencível, e partiu para deixar os seus familiares felizes. Durante o duelo, ele derrota e quebra a espada do seu inimigo, e ainda diz que uma espada feita com amor não deve ser subestimada. Isso faz o pai do cara chorar de alegria, enquanto vários ferreiros ficam admirando a espada que ele fez. Depois disso, o Ray apareceu dizendo que iria matar o Anos e tal. Nisso, os dois se atacam e quase se matam, e ao quase segurar o coração do Ray, o Anos percebeu que o cara está preso por um contrato mágico que pode destruir a origem dele. Além disso, o Anos também acredita que a mãe do cara está sendo feita de refém, e após descobrir isso, o Anos venceu todas as batalhas do dia, e deixou a sua espada mágica com sua mãe, pois ela ficou pedindo isso. Feito isso, ele deu TP até a mãe do Ray, e lá ele descobriu que a mulher é da raça dos espíritos, e ela está sumindo, pois ela precisa que as suas crenças e tradições sejam seguidas em algum lugar desse mundo. No entanto, ela nem mesmo sabe quais são as suas crenças e tradições, e de acordo com a mãe do Ray, o filho dela sempre foi solitário por ser forte demais. Porém, desde que ele conheceu o Anos, ele passou a ser mais feliz, pois agora ele tinha alguém que podia até mesmo o derrotar. Então, para dar uma pequena resolvida nisso, a Misa resolveu oferecer um pouco da origem dela à mãe do Ray, e isso só vai dar certo, pois a Misa é uma híbrida de demônio com espírito. Para realizar isso, o Anos cria uma magia nova do zero e começa o processo. Daí, enquanto isso rolava, a mãe do Anos estava sendo atacada pela professora, que queria de todas as formas roubar a espada mágica do Anos. As fiéis seguidoras do Anos lutam bravamente, usando até mesmo a última força delas para proteger a mãe do cara. E quando tudo parecia perdido, o Anos apareceu, e usando a sua magia chamada En, ele curou sua mãe e todas as garotas. Depois disso, o Anos prometeu nunca mais se esquecer do nome dessas garotas, pelo resto aí da sua vida. E no fim, por estar bastante irritado, o Anos pegou a professora Emília pelo pescoço, e logo em seguida a matou, pois ela não queria parar com esse papo de nobreza. Feito isso, ele a reviveu como uma mulher híbrida, e ainda lançou uma maldição nela, para que ela seja uma mestiça, não importando qual encarnação ela tenha. Talvez assim ela possa entender o quão distorcida é a visão do mundo que ela tem. Ainda nesse dia, o Ray descobriu a Misa tentando tratar a mãe dele. Daí, como a origem da Misa estava em perigo, ele a desmaiou. Logo em seguida, a mãe do Ray acordou e pediu para ele se focar em ser feliz e não se preocupar com ela. No entanto, o Ray não vai deixar a sua mãe morrer sem lutar. Então, no dia seguinte, o duelo final entre Anos e o Ray é organizado. No entanto, a regra para a vitória é que o colar do inimigo seja quebrado, e o colar do Anos estava sugando a magia dele. Então, durante a luta, o Ray diz que ele foi informado a fazer a luta dele contra o Anos demorar, para que assim o nosso protagonista gaste sua magia e fique mais fraco. No entanto, ele foi contra o contrato que ele fez, oferecendo a sua vida, e decidiu fazer tudo do jeitinho dele, pois assim ele e a sua mãe morreriam sem arrependimentos. Ao ouvir isso, o Anos ficou animado, pois esse é o verdadeiro Ray que ele conhece. Daí, após o Anos mandar o Ray apenas lutar sem se preocupar com nada, os dois iniciaram uma batalha insana, que não podia nem mesmo ser vista por pessoas comuns. A luta foi seguida pau a pau, até que os dois decidiram terminar logo a luta. Então, em um ataque final, o Anos perdeu um braço, mas conseguiu atingir fatalmente o Ray. Nesse momento, uma magia dimensional foi ativada, e o Anos foi enviado para uma prisão que o Melreis fez. E agora, ele terá que lutar com metade da mana que ele tem, contra 3 demônios anciões. Do nada, o Ray se levanta, simplesmente eliminando os 2 anciões de surpresa, deixando faltar somente o Melreis. E a explicação para o Ray estar vivo é porque o nosso protagonista quebrou a maldição que afetava a origem dele no ato daquele golpe final. Por isso, ele não irá morrer por
por conta do contrato. Não só isso, mas o Anos curou o Ray. Agora são 2 contra 1. No entanto, o Melrose tenta usar a mãe do Ray como refém, e em resposta a isso, o Anos o ataca, e o Ray consegue ir até onde a sua mãe estava. Agora, o Anos ficou sozinho para ter um X1 contra o Melrose. Então, usando a própria magia do nosso protagonista, o Mago Idoso começou a atacar o Anos. Além disso, ele usou um pouco da magia de barreira, que o próprio Anos usou para dividir o mundo contra o próprio cara que criou a barreira. Porém, nem mesmo assim, o velho consegue derrotar o Anos. Então, ele se escondeu em uma barreira e tentou atacar o Ray. No entanto, mesmo o cara estando em outra dimensão, o Anos conseguiu o defender. Daí, enquanto protegia o Ray, o nosso protagonista fez uma espada anti-magia para ele poder defender a si mesmo e a sua mãe. Porém, a espada dele se quebra e o Anos é obrigado a voltar e defendê-lo. No fim, como a situação estava difícil, a mãe do Ray disse que iria ajudar o seu filho com a sua magia dos espíritos. E mesmo isso podendo levar à morte, a mulher seguiu em frente, se transformando em uma espada para o Ray usar. Ele usa a espada e mostra para sua mãe suas habilidades, conseguindo até mesmo atingir o Melrose dentro da sua defesa. No entanto, depois que ele faz isso, a mãe dele se desintegra na frente dele. Nisso, a barreira do velhote foi quebrada, então o Anos se infiltrou nela para o derrotar. Em resposta a isso, o velho o prendeu com magia de barreira e a magia do próprio Anos. No entanto, depois de ser pressionado, nosso protagonista acabou despertando mais uma parte do seu poder, que ainda não havia retornado desde que ele reencarnou. Então ele primeiro cortou as pernas do velho, que queria recuar, e quando ele tentou lutar, o nosso protagonista o acertou no meio da cabeça, atingindo em um pequeno ser que estava controlando sua mente. Além disso, ele também libertou outros 2 demônios do controle do tal do Alvos de Urivia, e nesse momento o próprio Alvos apareceu observando o Anos. No fim, o nosso protagonista declara para todos que ele venceu graças ao amor do seu pai ao construir essa espada. Além disso, ele curou Ray e depois usou o Ingao para reviver a mãe do cara, e isso só foi possível graças às falas dele sobre existir algo além de magia nesse mundo que dá força às pessoas, que no caso é o amor. E o Anos percebeu que essa era a lenda sobre a mulher, exatamente no momento em que ele venceu a primeira batalha e dedicou a vitória à espada do seu pai. Resumindo, novamente nosso protagonista fez aqui o impossível pelo bem dos seus amigos. Depois disso, o Anos recebeu a glória da vitória atrás da Sasha e disse para Misha que esse torneio foi bastante interessante. Assim, voltamos para o passado e vemos que há muitos anos atrás, o Anos, cansado de guerrear, foi até o reino humano para chamar o herói Kenon para conversar. Na época, ele foi atacado por um humano, que usando o poder de outros humanos, tentou eliminar o Anos, mas o cara falhou miseravelmente e quase foi morto. E a pedido desse cara, o herói Kenon foi até o Anos para o derrotar. Depois disso, uma nova professora anuncia para todos os alunos na Academia do Rei dos Demônios que eles irão fazer o intercâmbio na Academia dos Heróis do Reino Humano. De todos os presentes ali, nenhum demônio sabia o que era um herói. Ao descobrir isso, o Anos resolveu treinar os seus parceiros de grupo, pois eles ainda estão muito fracos. Dito isso, ele ajuda cada um pessoalmente a evoluir, dando dicas. E depois disso tudo, ele ainda dá uma espada ao Ray, sendo ela uma espada especial que pode cortar as coisas de acordo com a vontade do usuário. E para chegar na Academia de Heróis, os estudantes terão que fazer uma longa caminhada de 10 dias. No entanto, o Anos os teleporta diretamente para lá, usando o seu modo criativo. Então, enquanto a galera queria fazer algumas coisas, o Anos resolveu investigar essa tal de Academia de Heróis. Lá ele fica feliz em ver que o lugar está em uma verdadeira paz. E durante uma caminhada com a Sasha, o Anos faz a garota prometer que se caso algo que os olhos dele não possam alcançar aconteça, ela irá usar os lindos olhos dela para o ajudar. E ela aceitou fazer isso, desde que ele não a trate mais como uma criança. Depois disso, eles foram para a porta da Academia dos Heróis, e o Anos já saiu abrindo a porta. Do nada, uma garota apareceu dizendo que eles não eram permitidos ali, mas o Anos disse que eles vieram de Dilrade. Então a garota se apresenta como Eleanor e diz ser uma terceira nista da Academia dos Heróis. E como o Anos queria aprender sobre o grande herói, a tal da Eleanor levou os dois para conhecerem melhor a história dessa academia. E seguindo com um passeio com a Eleanor, ela diz que há muito tempo atrás, o herói derrotou o Rei Demônio e criou as barreiras que protegem a humanidade. Ao ouvir isso, a Sasha se irrita, pois isso é uma mentira. Mas o Anos a acalma, dizendo que essa versão deve ter sido espalhada para deixar a humanidade mais confortável, ao serem protegidos por uma suposta barreira do grande herói. E seguindo com as suas perguntas, o Anos descobre que na Terra dos Humanos, o nome do Rei dos Demônios também é Al. E quando o Anos pergunta sobre a reencarnação do herói, a Eleanor diz que as 7 origens dele foram reencarnadas em corpos diferentes. E atualmente, os estudantes portadores das origens estão estudando em uma classe especial. Do nada, 2 desses caras aparecem, e de acordo com Anos, eles não são a reencarnação do grande herói, pois o cara tem 7 origens compactas dentro de uma só, sendo 7 humanos em um só. E um desses caras se irrita ao ouvir isso e tenta atacar o Anos, mas com apenas um piscar de olhos, ele fez o cara sair voando para longe. Depois disso, o Anos sai da escola, e quando ele estava indo embora, a Eleanor disse que o herói foi assassinado há 2000 anos atrás, e que se o Anos ainda o procura, ele não irá achar, pois o herói já se foi. Em seguida, ela disse algo que os caras cortaram na edição, só para obrigar a gente a continuar assistindo o vídeo do Batman até o fim. E depois de 10 dias, os outros alunos da Academia do Rei Demônio chegaram na Academia dos Heróis. E dentro da Academia dos Heróis, um terceiranista da Academia dos Demônios vai até o Anos Kun para perguntar se ele não trapaceou na hora de vir para a Academia dos Heróis. E em resposta a isso, o Anos elogiou o cara por ter chegado em 2 dias. Mas diferente dele, o
Anos tem um modo criativo. No fim, esse cara disse que não reconhecia o Anos como o verdadeiro rei demônio e que ele não gosta de quem usa o modo criativo. Depois disso, os demônios e os heróis foram reunidos e os melhores alunos do terceiro ano foram colocados para demonstrarem suas magias. Em resposta a isso, o cara da Academia dos Heróis criou e amplificou uma espada. E o demônio, na hora de mostrar o seu poder, foi realizar uma magia de transformação. No entanto, por algum motivo ele não conseguia ativar sua magia. E ao ver isso, o Anos disse que os humanos fizeram uma magia que evita a magia dos humanos ao redor do animal. No entanto, se uma magia superior à barreira for lançada, ela supera a proteção. Dito isso, ele faz o hamster se transformar em um monstro horrendo. E logo, todos começam a discutir se o Anos é ou não o verdadeiro rei demônio da tirania. Depois disso, enquanto o Ives estava dando informações para o Anos, as garotas apareceram, o chamando para dar um passeio. E lá na feira dos humanos, eles encontraram o Ray junto da mesa. Daí, para não atrapalhar o love deles, eles ficaram só observando de longe. Depois disso, todos estavam comentando sobre o presente que a Misa recebeu. E de acordo com Anos, esse presente é relacionado a algo que os casais faziam quando iam se separar, mas pelo visto, atualmente é dado como um sinal de amor e união. Depois desse papo, mais uma disputa foi se iniciar, mas dessa vez o Anos queria participar. No entanto, o tal do Riveste insistiu em representar os demônios e prometeu não perder. Eles foram, mas eles tomaram uma surra novamente, pois os humanos encheram a água do mar com água benta. E isso, além de bufar os heróis, também deixava os demônios fracos. Para piorar tudo, o tal do Riveste foi atingido por uma magia de estigma, que não o permite se curar. Ao ver isso, o Anos vai lá curar o cara, mas ele se recusa. No entanto, ao ver a sua professora chorando, o cara acaba permitindo o Anos o curar. Depois disso, o Anos resolveu participar de um segundo round, e quando ele reclamou da água benta, os heróis mandaram ele secar o lago. Em resposta a isso, o cara realmente secou o lago inteiro, usando uma bola de fogo gigante. Assim, os heróis partiram para a nova arena de batalha, acreditando que poderiam vencer o Anos usando seus poderes de falsos heróis. Os inimigos agora acreditam que o Anos realmente seja o rei demônio. No entanto, do nada eles ouvem uma voz, dizendo-os para matar os demônios em sua frente. E isso faz todos eles acreditarem ainda mais que eles são realmente a reencarnação do grande herói Kenon. Então eles iniciam a batalha, levantando uma barreira, e o Anos a ataca. No entanto, uma garota desconhecida é forte ao ponto de conseguir destruir as chamas do Anos. Então a mídia tem a ideia de criar castelos protetores dentro da barreira deles, e o Anos concorda em protegê-la enquanto ela faz isso. Dito isso, ele dá TP para dentro da barreira dos inimigos e inicia uma luta, enquanto a mídia criava o castelo. Para impedir o Anos, os caras se uniram para o prender com correntes, que somam um total de 1088 selamentos antidemoníacos. No entanto, o Anos conseguiu os derrotar apenas expandindo sua magia, e os caras só não morreram, pois essa barreira deles o protege e os cura. De todos, quem parece ser o mais forte é uma garotinha com olhos sem vida, e após o primeiro golpe do Anos, os companheiros deles chegam com tudo, forçando os inimigos a partirem para vários 1 vs 1. A primeira a lutar foi a Sasha, e ela simplesmente derrotou facilmente o primeiro inimigo. Já o Ray, além de catar as espadas sagradas do inimigo, também foi lá e as usou para criar um estigma nele. Para derrotar o Anos, dois inimigos que estavam apanhando adoidado resolveram usar o apoio de toda a população de humanos para os dar poder. E agora, graças à paz, eles têm mais de 1 milhão de humanos nessa cidade, e isso realmente deixou os dois muito fortes. No entanto, com o apoio de apenas 8 garotas, o Anos foi capaz de receber mais poder que os dois heróis. Daí, enquanto as 8 garotas cantavam, o Anos foi descendo a porrada em seus inimigos. Além disso, ele disse que há 2000 anos atrás, os sentimentos para com o herói Kenon eram muito mais fortes do que os humanos têm agora. Do nada, todos começam a ouvir uma voz de puro ódio, dizendo para os demônios serem mortos. E antes que o Anos pudesse investigar o que é isso, uma heroína inimiga partiu para cima dele, explodindo a própria origem para o levar junto com ela. Isso obviamente não funciona, mas por algum motivo ela fica aparecendo várias vezes e se explodindo. Irritado, o Anos segura a própria origem da garota antes que ela se explodisse. Quando ele faz isso, ele ouve a própria Eleonor pedindo para ele ir até o templo para dar um fim nessa questão das garotinhas explodindo sua própria origem. Ele manda a Misha ir até lá. No entanto, ao chegar lá, ela é atacada várias vezes pelo instrutor da Academia dos Heróis. Daí, antes que ela morresse, o Anos dá TP para lá derrotando o cara e logo em seguida curando a Misha. Feito isso, ele mata o instrutor dos heróis e o revive perguntando seu objetivo. Em resposta, o cara manda o demônio ir a merda. Então, o Anos usa uma magia que revela a verdadeira alma da pessoa, e no caso dele, o cara é um verdadeiro monstro. Daí, como o cara ainda pretendia lutar, o Anos removeu a origem do cara e disse para ele que nem ele e nem aqueles estudantes são a origem do herói Kenon, pois o verdadeiro herói tinha várias origens, e mesmo que uma delas fosse destruída, ele sempre voltava. Resumindo, o herói era um cara que lutava e perdia várias vezes, mas ele nunca existia, mesmo isso sendo muito doloroso para ele. Após fazer isso, o Anos foi até Eleonor, e lá a garota disse para ele que ela não é humana, e sim uma magia. Então, após libertar a Eleonor, ela foi capaz de cancelar a explosão em massa que todos estavam prestes a cometer por conta de uma magia de manipulação que havia sido ativada dentro da barreira dos humanos. E voltando para Eleonor, basicamente ela disse que ela e uma outra magia chamada Asuka foram criadas usando a origem de um tal de comandante Jirga. Esse cara odiava os demônios mais que tudo, por isso ele manteve a sua vontade viva nessas magias. No entanto, essa magia de buff que ele criou chamada Asuka absorveu toda a
vontade dele, e por isso, quando os heróis humanos se bustavam, eles ficavam cheios de ódio pelos demônios. Já ela, a Eleanor, ficou sem ódio pelos demônios, mas ela continuou sendo usada para criar clones dela mesma que se explodem. No fim, ela pediu para o Anos a destruir, pois ela não aguenta mais viver desse jeito. Porém, as crianças que ela criou ficam pedindo para ela ficar viva, e o Anos promete realizar esse desejo delas. Do nada, aquele cara que ele havia acabado de matar aparece, e pelo visto, ele também é um clone que fica sendo criado infinitamente. E continuando com as aparições repentinas, do nada, o tal do Alvos aparece com 3 imperadores demônios, que o nosso protagonista ainda não havia corrigido a mente. Ele pega a espada que antigamente era usada pelo grande herói e promete agir para corrigir esse mundo. Dito isso, o cara some. Então ele anuncia para todos os demônios que ele voltou à vida e que agora ele irá acabar com os humanos, pois mesmo depois de 2000 anos eles não mudaram. Para evitar esse conflito, o Alan se reuniu com seus imperadores, que já tiveram a mente consertada. Além dos imperadores, a Sasha e a Misha também querem o ajudar. Antes de ir lutar, o Ray foi dar aquele pega na Misa, mas ele parou antes e apenas entregou a sua parte do colar e prometeu voltar para ela. Depois disso, nosso protagonista disse para todos que o objetivo deles é impedir os dois lados da guerra, sem matar ninguém. Então, a Misha e a Sasha ficaram para impedir um montão de soldados dos demônios. Já o Ray e a Misa ficaram perto da fronteira, impedindo que os demônios passassem. Já os imperadores do lado do Anos ficaram encarregados de impedir os imperadores ao lado do Avo. Tudo isso enquanto o Anos dá um jeito no tal do Avo. E quando o Anos chegou perto de onde o inimigo deveria estar, ele recebeu uma mensagem da Misa dizendo que o Ray sumiu. E ao receber essa mensagem, e após o primeiro trocar de golpes com o Avos, o Anos sentiu que esse cara na sua frente é o herói Canon, que na verdade também é o Ray. Então, em frente ao Anos, o herói Canon revelou que mesmo depois do que o Anos fez pela paz do mundo, o Jerga continuou querendo matar depois que ele reencarnar. Por isso, o Canon tentou usar a sua espada de cortar o destino para cortar o destino do Anos de reviver como um rei dos demônios adorado. E com o passar do tempo, o nome Avos se tornou o nome do rei dos demônios. E agora, o plano do herói era morrer como verdadeiro rei demônio. E ao fazer isso, a tal da magia do ódio do homem que o matou iria acabar. E assim a paz iria voltar a reinar. E como o Anos já fez a parte dele se sacrificando, o herói deseja que ele apenas assista à bondade do humano que está na sua frente. No entanto, como o Anos é um cara tirano, ele deseja realizar apenas a vontade dele. E o desejo atual dele é parar o plano do Canon. Por isso, ele começou a lutar contra o cara, destruindo as origens dele, uma a uma. E quando somente uma única origem sobrou, o herói resolveu apelar, usando 2 espadas. Então, o Anos se deixou ser atingido, e no fim, ele mudou as roupas do herói Canon, e as dele, para que todos vissem o resultado dessa batalha, como se o próprio rei dos demônios tivesse morto. E após ser atingido aí, o Anos disse para todos os demônios esperarem até ele retornar à vida, para que eles busquem vingança, e enquanto isso não acontecer, ele não irá permitir retaliações. Assim, o Anos morre sendo o herói que salvou a vida do Canon, e após a morte dele, o herói Canon disse que a guerra acabou e que os humanos deveriam recuar. No entanto, a magia da raiva contra os demônios foi ativada em larga escala, fazendo com que todos os humanos buscassem vingança contra os demônios. E em resposta a isso, o Canon tenta eliminar essa magia que o tal do Jerga criou, mas ele não pode destruir uma magia sagrada com uma espada sagrada. Daí, para dar aquela moral na batalha, as 2 irmãs usam a técnica final da família Necron para unirem suas origens, se tornando uma pessoa só. Em resposta, o tal do Jerga tenta fazer os clones da Eleanor se explodirem. Nisso, todos começam a se esforçar para impedi-la. E quando tudo parecia perdido e todos seriam explodidos pelas mais de 10.000 cópias da Eleanor, o Anos simplesmente voltou à vida, usando uma magia que o faz voltar à vida depois de morrer e receber um golpe que ele já recebeu antes. E essa é obviamente uma magia que ele mesmo criou. Em resposta a isso, o Jerga manipula os humanos ao máximo para atingir um nível de poder que possa ir contra o Anos. O primeiro ataque dele, o herói Canon para, mas o cara consegue mandar o herói Canon para longe e logo em seguida atingir o Anos. Daí, por não ter muita magia após ter revivido, o nosso protagonista pede para que a sua união de fãs cantem e dancem em nome dele. Durante o show delas, o Jerga tentou atacar o exército de demônios e a Eleanor começou a se esforçar para protegê-lo. E nesse momento, todos os soldados olharam para o Anos lá no céu e finalmente entenderam que ele é o verdadeiro rei demônio da tirania. Por isso, eles começaram a entregar todo o seu poder a ele. No fim, ao som da música das fãs do Anos, o nosso protagonista e o herói Canon derrotaram juntos o Jerga, pois ele é a fonte de todo o ódio dos humanos. E ao morrer, o Jerga pôde ver a sua família novamente, que há muito tempo atrás havia sido morta por demônios. Depois disso, a Sasha e a Misha foram agarrar o Anos, mas ele ainda tem coisas a fazer, como transformar a Eleanor em uma magia dele, para que assim ela nunca mais seja usada de forma errada por ninguém. Além disso, ele assumiu a responsabilidade pelas 10.000 cópias dela. E após tudo isso, ele retornou todos os demônios de volta para a cidade. E o anime terminou com ele levando a Eleanor para sua casa. Lá, novamente, a sua mãe e o seu pai pensaram que ele havia conseguido mais uma mulher. E pelo visto, com essa, ele já tem mais de 10.000 filhos. Começando aqui a segunda temporada do anime Mao Gakuin no Futeki Gosha. A história começa com um deus pai celestial, Nosgalia, dizendo que escolheu o útero da grande espírito mãe Leno para receber o filho dele. Ela recusa, mas ele diz que isso já foi decidido pelos deuses. Ela tentou atacar, mas ele diz que ela deve apenas obedecer, pois as ordens de um deus são absolutas. Dito isso, ele força o poder da Leno contra ela mesma, e quando
ainda ele iria a engravidar com uma criança divine, o Anos Voldgold aparece usando seu famoso Jill Grace no deus, e logo em seguida acerta o peito dele. O deus tenta ir contra o poder do demônio da tirania, usando seus comandos divinos para se manter vivo. No entanto, o Anos o fez virar pó, pois essa parada de poderes divinos são fracos diante do poder dele. Feito isso, o Anos designou o seu braço direito, o tal do Shin Reglia, para cuidar e proteger a Espírito Mãe Leno. A sós com o Shin, ela diz que não precisa de ajuda, e ao ouvir isso, o cara ameaça tirar a sua própria vida se ela não precisar dele. Então a Espírito Mãe acaba permitindo a presença dele e a protegendo. Sozinha com o Shin, ela finalmente pôde relaxar e até mesmo tirar uma soneca. Na época, o Anos deu todo o seu poder para criar uma barreira que separava o mundo, e mesmo após o seu mestre deixar de existir, o Shin continuou protegendo a Espírito Mãe. E em meio a um ataque de bestas mágicas no Lar das Fadas, o Anos apareceu em uma versão pequena. Depois disso, a cena corta para o Anos atual, se reunindo com seus amigos, e como sempre, ele usa suas habilidades para avaliar até mesmo os laços no cabelo da Sasha. Logo em seguida, todos ficam comentando sobre o relacionamento do Lei com a garota que parece estar namorando com ele. Após o bate-papo agradável, todos vão para a sala de aula, e lá, vemos que o Anos ainda é menosprezado pelos seus colegas de classe, e a partir de agora, alguns estudantes da Academia de Heróis vão estudar com os demônios, e obviamente, tinha que ser aquela garota que o Anos transformou na própria magia dele. Além dessa novidade, um novo professor é designado para dar algumas aulas a todos. O nome do cara é Erdomade, e ele é um demônio há mais de 2000 anos, e em frente a todos, ele disse que o verdadeiro rei demônio é o Anos, e até mesmo fez todos se curvarem ao nosso protagonista. No entanto, o Anos disse que o mundo agora está em paz, e que os demônios não precisam mais de um rei. Por isso, se ninguém quiser o reconhecer, por ele tá tudo bem. Dito isso, ele disse que o disfarce do Deus Pai Celestial Nosgalia estava péssimo, mas o Erdomade desfaz o seu disfarce e tenta dizer a todos que o Anos é uma existência que prejudica a ordem natural dos deuses. Nesse momento, alguns alunos dizem que os deuses não existem, lançando um olhar agressivo para o Nosgalia. Nesse momento, os alunos começam a ser enforcados por um poder que elimina quem tenta ser hostil contra um deus. Então, o Anos diz para o deus não envolver os alunos nisso, e pelo cara continuar com a maldade e ainda dizer que se ele morrer, o mundo irá acabar, o Anos puxa a sua espada da destruição e elimina o deus. Feito isso, ele revive o cara novamente e sela 90% do poder dele. E o Anos agora só é capaz de agir com tamanha moderação, pois esse mundo pacífico o ensinou a ser assim. Após solar facilmente esse deus, o Anos ainda o forçou a continuar dando aula para os alunos. E agora a preocupação do Anos e todos não é o fato de ter um deus dando aula para eles, e sim o que o deus disse antes de tentar eliminar os alunos. Ele disse que o receptáculo do Filho de Deus iria despertar e o eliminar. Então o Anos resolveu ir mandar o Melreis investigar isso para ele. Quando o Anos partiu, os seus amigos decidiram procurar esse receptáculo do Filho de Deus por conta própria mesmo. Depois disso, do lado de fora, o Lei estava sós com a Misa, e nesse romance dos dois, eles estavam prometendo cuidar um do outro. E quando os dois deram um beijinho, o Lei sentiu a presença de alguém o observando. Ao ser percebido, o cara aparece e diz que veio entregar uma mensagem da família da Misa. Nesse meio tempo, vemos o Anos dizendo para o seu clube de fãs que ele deseja elas cantando para todos os demônios que o rei do demônio Anas Voldgold é o verdadeiro rei demônio da tirania que voltou à vida. Do nada, o Anos recebeu uma ligação mágica da Sasha, dizendo que um estudante foi atacado na academia, e de acordo com o cara, a professora Menou foi sequestrada. Felizmente, antes de tudo acontecer, ele lançou um feitiço de rastreamento no inimigo. Agora, a Misha e a Sasha vão atrás desse inimigo, acreditando que elas podem o derrotar graças ao treinamento que elas fizeram com o Anos. Já o nosso protagonista, ao chegar no Melreis, se deparou com ele morto, e o cara que fez isso está vivo aí há mais de 2000 anos, e por não poder derrotar o Anos, ele deseja derrotar o nosso protagonista em uma batalha de inteligência. Ao mesmo tempo que isso estava rolando, aquele cara que veio trazer uma mensagem do pai da Misa foi lá e meteu uma espada no peito da garota, dizendo que ele recebeu ordens do Rei das Maldições para pegar a origem da garota. E agora, o desafio de inteligência que o cara na frente do Anos está propondo é que o nosso protagonista descubra quem é o receptáculo de Deus entre os seus subordinados. Daí, graças ao grande esforço do inimigo para propor esse desafio, o Anos resolveu aceitar. Basicamente, para vencer, o Anos precisa descobrir quem ele acredita que é o Filho de Deus, e o inimigo vai confirmar se isso é verdade ou não. Nesse jogo, o Anos terá direito a dar 18 palpites, e o perdedor desse desafio não poderá usar seus poderes mágicos por 5 segundos. As regras do jogo são bem básicas, sendo a de não poder desistir, não poder chorar e também não pode tentar distrair o outro peidando. E mesmo esse desafio sendo difícil, o Anos diz que não vai perder, e então os dois formam um pacto usando os Eight. Assim, nenhum deles vai poder fugir dessas condições. O jogo se inicia e do lado da Misa, vemos que esse inimigo foi ordenado a levar a origem da Misa. O Ray pergunta o porquê dele querer fazer isso, então o cara disse que é porque ela é uma criança nascida para o grande espírito Leno, sendo a Misa a portadora da origem que pode controlar todos os espíritos. O Ray perguntou como esse cara na frente dele conseguiu metade dessa espada mágica. Nisso, a cena corta para Eleonor, que está enfrentando um inimigo bem complicado. Ele tinha feito seus próprios amigos de marionetes, mas a Eleonor cancelou essa magia dele. Para piorar tudo, o inimigo queria pegar a garotinha ao lado da Eleonor e a dissecar, pois ele acredita que ela é o receptáculo para receber um deus. Ao ouvir isso, a Eleonor
promete nunca perdoar esse cara que eu mesmo nem sei o nome. E seguindo com os suspeitos a serem esse receptáculo divino, vemos que a Misha e a Sasha também estão sendo confrontadas, mas elas não acreditam que um deus possa ter criado elas. Então o Anos iniciou seu primeiro palpite, dizendo que o Filho de Deus é um dos subordinados dele. O seu inimigo diz que está correto, mas o Anos sabe que essa poderia ser a única mentira que o inimigo pode contar nesse desafio. Então ele usa mais alguns palpites para ver se esses realmente são um filho de um deus. Mas a mentira do inimigo pode ser para qualquer coisa, e o inimigo até mesmo se vangloria por isso, dizendo que isso é um duelo de intelecto, por isso ele não pode ser tão previsível. Após ele falar isso, vemos a batalha do Lei contra o inimigo se iniciando, e o inimigo está usando um escudo apelativo que pode destruir a origem da pessoa. O Lei tenta destruir o poder desse escudo, mas ele acaba destruindo sua própria origem. Do lado da Eleanor, o inimigo volta a usar magia de zumbi, e para piorar, ela não pode os eliminar, senão seus amigos realmente vão morrer. Por isso, ela é obrigada a fugir e procurar uma maneira de acabar com a magia do inimigo sem atacar seus amigos. Eles vão para o lado de fora do lugar, mas o inimigo usa uma magia que começa a sugar a energia das pessoas em uma certa área, decretando assim um fim para elas. Do lado da Misha e da Sasha, a inimiga está usando a espada do ilimitado para atacar as duas. Tudo isso de uma maneira que elas mesmas não estavam entendendo. Em resposta, as duas irmãs começaram a usar suas habilidades juntas para enfrentar, mas a inimiga sozinha consegue pressionar as duas, conseguindo até mesmo causar um dano não fatal na Sasha. Além de a golpear, a inimiga também selou os olhos da destruição dela. Do nada, a Misha tenta assegurar, mas a inimiga é forte o bastante para se soltar e a golpear de volta. De volta ao Anos, ele estava tentando desvendar um mistério por trás do Filho de Deus, e mesmo sendo pressionado pelo inimigo que montou um jogo muito interessante para o derrotar, o Anos ainda estava se divertindo com isso. No entanto, ele percebeu que o inimigo estava roubando para mentir sobre os palpites dele. Por isso, o nosso protagonista resolveu interromper o jogo, resultando na sua magia selada por 5 segundos. No entanto, mesmo tendo sua magia selada, o nosso protagonista não deixa de ser um personagem invencível. Pelo menos, o inimigo pensou ter conseguido eliminar o Melrhaze. No entanto, o Anos já havia usado seus hacks para o salvar. Assim, o recomeço com a vitória dos nossos personagens principais se inicia. Primeiro, a Misha recria o castelo de Deusgate, se tornando uma personagem apelona sozinha. Já o Lei não morreu, pois ele tem várias origens, sendo ele o próprio grande herói. E no lado da Eleanor, ela usa magia para obter poder através da emoção dos seus parceiros. Tudo isso para obter uma grande quantidade de magia e atacar diretamente o inimigo. O Lei acertou o inimigo bem no meio do peito, e a Misha, com seu castelo de Deusgate, congelou a sua inimiga e a transformou em um pedaço de gelo. Após derrotar seu inimigo, o Lei foi o matar, mas o inimigo mesmo se matou para reencarnar. Já a Eleanor, após derrotar o inimigo, usou uma magia para fazer os seus amigos voltarem ao normal. E voltando para o Anos, vemos que ele não salvou o Melrhaze, e sim criou uma pseudo-origem para ele. E tudo isso foi feito no primeiro instante em que ele viu o Melrhaze sendo fatalmente atingido pelo inimigo. Resumindo, o duelo de intelecto já havia sido perdido pelo inimigo desde o início. Ao descobrir isso, o inimigo tenta se suicidar, mas o Anos o revive como um passarinho que só pode contar verdade. E assim, ele descobre que o objetivo desse inimigo foi apenas reduzir o poder de combate do Anos, eliminando o Melrhaze. E esse ataque só aconteceu pois o povo de Azation ainda acredita e teme a existência do Avos de Uravia. E para resolver isso, o Anos começa a discutir com o Melrhaze algumas ideias para resolver esses problemas sem desencadear uma nova guerra, como talvez anunciar para todos que o Avos de Uravia é falso ou que o herói Kenon está vivo. No fim desse episódio, o Melrhaze avisa ao Anos que o Shin, o seu braço direito, está vivo e está o esperando na floresta do Grande Espírito. Além disso, o Lei entregou ao Anos aquela espada estranha que o inimigo estava usando, sendo essa uma espada que se une a uma outra que a Misha tinha e se torna uma das espadas do Shin. O Melrhaze queria tê-lo avisado antes sobre isso, mas o Anos estava empenhado na renovação da masmorra subterrânea do Castelo Deusgate, e quando perguntado o que ele fez, o Anos disse ter construído uma cidade onde as 10.000 Zeixas podem viver juntas. E agora que ele terminou de fazer isso, ele vai para o lugar onde o Shin está, e como tal do deus Nousgaria não pode ficar sem supervisão, o Anos promete transformar o próximo episódio em uma viagem de estudos para a Hearthstone, a Terra das Fadas. Alguns dias depois, vemos que o Anos teleportou seu grupo de fãs junto do deus Nousgaria para um campo verde, e agora elas e os outros personagens principais terão que passar por um teste para descobrir os mistérios que os levam até a grande floresta. Todos são divididos em grupos de 4, e a Misha e a Sasha acabam ficando juntas do Anos. Do nada, eles veem uma criança sendo punida por alguns caras, pois ela tem espalhado informações de que uma floresta fantasiosa existe, sendo que todos acreditam que essa floresta é apenas fantasia, apenas ficção. O Anos salva a pequena garota e depois pergunta a ela como chegar naquela cidade, e ela parece saber. No entanto, ela deseja ir até essa cidade com eles. Ela perdeu a sua memória e de repente estava nessa cidade, e após descobrir sobre essa floresta, ela sentiu que deveria ir até lá para descobrir mais sobre si mesma. Depois de ouvir isso, o Anos decide levar a garota até lá. Então ele perguntou se ela sabe algo sobre uma névoa, e ela disse que essa névoa aparece durante o eclipse, e esse evento irá ocorrer daqui a 9 dias, por apenas 3 minutos. Daí, como era de se esperar, o Anos usa seu poder absoluto para fazer o eclipse acontecer logo. Afinal de contas,
contas, mover um planeta não é nada demais para ele. Após fazer isso, o Anos teleporta todos para o lugar da névoa, e a garota nem mesmo se surpreende com a magia do Anos, pois para ela é como se ela já soubesse disso. Lá, o Anos pergunta se ela sabe algo sobre os seres espirituais que se escondem na névoa. Então a Lina diz que os espíritos Titi gostam de coisas novas, chegando a dar risadas de coisas discrepantes. Ao ouvir isso, a Misha decide contar uma piada ruim e pede para todos darem risadas. Mas antes da ideia ruim ser colocada em prática, mais seguidores do Anos chegam. Então o Anos pede a todos para que eles contem suas melhores piadas. A primeira a tentar foi a Misa, que contou uma piada que foi respondida romanticamente pelo Lei. Depois disso, a Eleanor pediu para sua filha tentar, e ela imitou a Sasha e a Misha. Logo em seguida, as fãs do Anos apareceram, e elas estavam com alguns bastões. Eles eram os bastões para dançar e cantar em nome dele. No entanto, esse bastão do Anos é um pouco sugestivo, por isso as garotas ficaram com vergonha. E isso foi bastante para fazer essas fadinhas aparecerem, rindo do tal do bastão do Anos. Ao olhar para o nosso protagonista, elas rapidamente o reconhecem como o rei demônio da tirania, e resolvem o levar até a floresta do grande espírito. Durante o caminho, o Anos pergunta sobre o demônio Shin Heglia, mas as Titi dizem que não conhecem ele. E seguindo em frente, os Titi dizem que a garota que acompanha o Anos parece o grande espírito, mas ela já está morta, logo isso não faz sentido. Além disso, os Titi sentiram o cheiro do grande espírito na Misa, e a garota disse ser a filha legítima do espírito Leno. E quando a Misa perguntou se as fadinhas sabem quem é o pai dela, as fadas foram embora, dizendo que isso é segredo. E chegando no local que eles queriam, eles encontram vários reis demônios, e do nada, a porta de entrada some. O mais bizarro é quando um rosto surge em uma árvore, dizendo ser o professor que irá nos ensinar sobre os espíritos. E agora, todos só poderão sair desse lugar após se graduar. Além disso, aqueles que passarem poderão conversar com o rei dos espíritos. Ao ouvir isso, o Anos manda a árvore realizar apenas um teste de uma vez, que ele e todos os seus subordinados irão passar. Um dos reis demônios que estava ali tenta dizer que fazer isso foi tolice, mas o Anos o lembra de que ele nunca perdeu na sua vida. Insatisfeito, o demônio propõe uma aposta com o Anos, e o nosso protagonista é tão confiante na sua vitória que ele aposta até mesmo a sua origem, em troca de algumas informações. Depois de fechar o contrato com o demônio, o Anos conversa um pouco com a garota sem memórias, e resolve ajudar a recuperar suas memórias. E usando o tempo que eles têm, a Eleanor diz que todos precisam estudar. Então eles vão até onde os livros estavam, e o Anos, como sempre, surpreende a todos, lendo os livros em apenas um segundo. Depois disso, ele se foca em ensinar tudo a todos sobre a grande floresta. Um tempo depois, a prova se inicia, e o Anos percebe que os seus companheiros estão tendo dificuldades. Então ele termina a prova rapidamente para ver a questão que eles estão tendo que responder. O demônio inimigo tenta dizer que o Anos está colando, mas ele já havia terminado a sua prova faz tempo. Quando as provas foram recolhidas, o Anos e todos os seus companheiros tiraram uma nota acima do máximo. O demônio inimigo tentou entender como eles tiraram essa nota respondendo tudo errado, mas isso era simples. O Anos usou uma espada abolidora da razão para tornar uma folha em branco em uma nota perfeita. Sinceramente, o autor desse anime exagera tanto que eu fico até rindo. Depois disso, o Anos provou que os inimigos dele roubaram, e por conta dessa roubalheira, a árvore decidiu que todos passaram no teste. Agora que o primeiro teste foi concluído, o Anos recebeu uma mensagem do Melreis informando que uma transmissão avisando a todos que o avo Gilravia é falso irá acontecer. E seguiram com as provações da árvore. Agora, ele quer que todos sejam testados pelos espíritos, e eu pensando que era só uma prova escrita, sacanagem. O segundo teste é bem simples, tem 20 escadas e apenas 5 delas levarão até o rei dos espíritos. Esse desafio parece contar com a sorte, mas o Anos decide fabricar sua própria sorte, que obviamente estava em risco pelos seus inimigos que queriam o atrapalhar. Por conta disso, ele transformou todos os seus companheiros em Anos e os deixou entrarem em cada uma das portas. Ele entrou na porta certa, mas a Lina, que havia entrado por uma outra porta, aparece na frente dele e diz ter se lembrado que todas as portas têm atalhos que levam até o rei dos espíritos. O Anos passa essa informação a todos e segue o caminho na direção do rei dos espíritos. Junto da garota que tem o rosto escondido, eles encontram uma porta invisível e entram nela. Nesse momento, a garota começa a lembrar que ela já esteve aqui várias vezes e que agora, mais do que nunca, ela realmente precisa ver o rei dos espíritos. No entanto, ao avançar, um daqueles demônios de antes, agora com a personalidade feminina, pede para que o Anos a ajude a salvar a sua outra metade. Uma loucura total e muito difícil de explicar. Eu só sei que, como sempre, o Anos promete fazer tudo. Bem perto dali, o Lee estava chegando perto do lugar onde o rei dos espíritos fica, mas do nada eles foram surpreendidos por um monstro que decidiu deixá-los passar. E por incrível que pareça, o Lee chega até o rei dos espíritos, e pelo visto, esse rei dos espíritos parece um Apos Gilravia que chegou a aparecer na primeira temporada. Quando o Lee tenta falar com ele, a voz da árvore feia surge e diz que mais uma provação precisa ser feita. Dessa vez, o Lee precisa quebrar o elmo do rei dos espíritos com uma dessas espadas espirituais. Enquanto isso, o Anos foi passar por aquele mesmo lobo sinistro de antes. Mas para o Anos, o lobo queria realizar uma provação. Em resposta, o nosso protagonista protege a garota e aceita o desafio. E como o Anos é o Anos, ele passa facilmente pela aprovação do inimigo. No entanto, o lobo de alguma maneira conseguiu tirar a garota da proteção do Anos e a levar para algum lugar. Do lado do Lee, ele estava tendo problemas para enfrentar o rei dos espíritos, pois ele estava usando uma arma que selava as suas origens. Então, a Misa resolveu agir para ajudar o seu amado. Nesse momento, o corpo dela se transformou e a Misa encontrou a sua
sua verdadeira forma como filha de um espírito. Logo em seguida, ela começou a usar uma magia que transforma o amor dela em poder para o Lei usar. E com todo esse poder, o Lei consegue acertar o elmo do inimigo. Mas ele não se dá por vencido e sela o Lei, para logo em seguida acertar a Misa bem no meio da origem dela. Enquanto isso, o Anos estava tendo que lidar com mais o inimigo pensando que poderia o vencer. Dessa vez, o inimigo queria usar uma magia ancestral contra o Anos. No entanto, o cara foi burro demais ao pensar que pode derrotar sozinho o ser que sozinho derrotou até mesmo o tempo. E em resposta a essa burrice, o Anos o derrotou. Depois disso, o Anos ficou de frente para o Rei Espírito, que removeu seu capacete e mostrou ser a própria Espírito Leno. No entanto, ela parece corrompida e também está usando o nome Avos Gilreivia desde que o próprio Anos sumiu. Ela toma todos os subordinados do Anos e ele se vê obrigado a recuar. Para piorar tudo, esse Avos Gilreivia foi criado usando o corpo da Misa. Tudo isso por conta daquele lance das tradições, que rolou até mesmo na primeira temporada. Agora, metade da Misa é o Rei Demônio Falso e a outra metade é a Misa. Para a salvar, o nosso protagonista pretende derrotar somente a metade que representa o Avos. No entanto, do nada, os nossos personagens principais são colocados em uma armadilha da árvore. E a árvore só fez isso pois ela não pode permitir que a filha do Rei dos Grandes Espíritos seja morta. E quando Anos decide sair desse lugar, um antigo subordinado dele aparece para o enfrentar. E do lado do Anos, aquele demônio velhote chamado Iggs aparece dizendo ter salvo a Lina do sequestro. E agora, o Iggs, o Rei do Inferno, irá lutar contra esse cara enquanto o Anos segue com o seu caminho. O nosso protagonista faz isso e mais à frente ele se depara com a Lina são e salva. Ela deseja ir até o Rei Espírito, então ela chama por aquelas fadinhas pequenas e pede para elas a ajudarem a sair da prisão. As pequenas concordam, desde que isso seja mantido em segredo. Agora, o tal do Avos está tentando novamente controlar os demônios, mas existem aqueles que não acreditam nele e acreditam somente no Anos. A cidade inteira estava sendo afetada por isso, sendo isso um perigo até mesmo para a família do Anos. Lá dentro, aquela professora que desafiou o Anos estava sofrendo por ter sido transformada em um híbrido, e aqueles que estavam batendo nela repetiram as mesmas frases que ela mesma já disse a várias pessoas. E tudo isso continuou até que a mãe do Anos tentou impedir os caras de continuarem. O pai do Anos também chegou junto, mas ele é fraco demais para enfrentar esses caras. Porém, o nosso protagonista chegou e fez com esses demônios exatamente o que eles prometeram fazer com a família do nosso protagonista, e era separar os membros deles em vários pedaços. Desse jeito, a professora híbrida foi salva e levada para a casa do Anos. Lá, ela recebeu o melhor dos cuidados, e o pai do nosso protagonista ficou muito feliz pelo seu filho trazer tantas mulheres para casa. E agora, os nossos personagens principais precisam entrar no castelo de Deus Gage e derrotar o Avos. Antes do nosso protagonista partir para fazer isso, aquela professora nojenta pede para ele a matar logo. E por ela ter defendido a mãe do Anos de apenas um único golpe, o nosso protagonista disse que se a visão deturbada dela um dia mudar, ele irá devolvê-la à origem dela. Dito isso, ele parte por uma passagem subterrânea que dá direto na cidade das Seixas que ele criou. Lá ele vai até uma passagem que está conectada à masmorra que já existia no subterrâneo do castelo dele. Mas antes de partir, ele avisa que os inimigos já devem estar esperando por ele. Todos concordam com isso e ficam preparados, e o Anos teleporta todos. Assim eles chegam na masmorra e logo dão de cara com o Rivers e a nova professora acompanhada de uma mulher fazendo a escolta, para ver se os nossos personagens principais estavam passando por ali. Obviamente o Anos ocultou todos com uma magia, e ao olhar para o braço do Rivers, ele viu que o cara tinha deixado um sinal para ele, usando o símbolo de divergente em sua roupa. Ao perceber isso, o Anos deu o sinal de que ele estava ali, e assim o Rivers e a professora se separaram daqueles que estavam sendo manipulados pelo Avos. Então, antes de agir, o Anos perguntou a localização de 3 pessoas, sendo o Rei Demônio Mascarado que diz ser o Rei dos Espíritos, o Nosgalia e o falso Avos Gilreivia. Além disso, o Anos vai usar uma magia de manipulação do tempo para investigar o que está acontecendo, pois a origem do nascimento da Misa é o rumor e tradição de Avos Gilreivia, coisa aí de 2000 anos atrás que foi espalhada pelo herói Kenon. E mesmo a Misa tendo apenas 15 anos, o Anos acredita que vai encontrar uma explicação para tudo isso voltando no passado, e o medo dele é acabar com os rumores e tradição sobre o Rei Demônio da Tirania e a Misa acabar sendo pega pela doença dos espíritos e começar a desaparecer. Para usar uma magia de tempo, o Anos precisa que nenhum inimigo esteja por perto, então o Rivist pede para o Anos usar uma magia poderosa que o deixe ferido, para que assim ele possa mentir sobre a localização dele. Ele faz isso e o cara é afligido por uma dor insuportável, sendo essa a maior dor que ele já sentiu em sua vida. Após ser ajudado pelo Rivest, o Anos prometeu realizar um desejo dele. Assim como todos distantes dele, o Anos vai até o local que ele desejava e lança uma magia que levou todos para 2000 anos no passado. Daí, para não serem descobertos, o Lei usa uma magia de origem dele para ocultar a origem do Anos, e o nosso protagonista usa uma magia que os deixa indetectáveis para que eles possam andar livremente pelo passado sem mudar o rumo das coisas. Os únicos que são permitidos a interagirem com o passado são Eleonor e a Zeisha. Lá eles veem o Shin usando a mesma roupa que o tal do Avos usa, e ele estava acompanhando a Grande Espírito. A Grande Espírito queria comer um doce que acabou, mas a Zeisha foi lá e deu esse doce para ela, e em troca, a Zeisha recebeu alguns cookies. A Lina estava junto do Anos, e ele a pergunta se ela reconhece aquele cara de máscara, e em resposta, ela diz que não. Então os nossos personagens principais seguem os seguindo para descobrir o que aconteceu. Lá eles veem os dois lidando com alguns lobos, e o Anos do nada inventa de ensinar a Sasha a usar
usar uma magia leve que não chame a atenção. No entanto, o fato dele chegar perto dela a faz perder um pouco do controle dos seus olhos, e isso chama a atenção do Shin e da fada. Para resolver esse problema, o Anos se transforma em uma criança e aparece para os dois dizendo ser o Anoshu. Ele apresenta seus amigos e diz ter apenas um viajante. A fada ri do pequeno imitador de Rei Demônio da Tirania e de todos os seus amigos. Já o Shin, por algum motivo, segue o roteiro, fingindo acreditar que o pequeno Anoshu é uma boa pessoa. O nosso protagonista segue em frente e diz que o seu objetivo é curar a perda de memória da sua amiga chamada Lina. No entanto, a Leno, mesmo sendo a mãe dos espíritos, não tem informações sobre essa garota. Mas no privado com o Anoshu, a mãe dos espíritos diz que a Lina é a Fran, a fada do amor. A mãe dos espíritos fingiu não saber, pois ela sabe que a fada do amor desaparece se ela perceber que é a fada do amor. E o melhor a ser feito é fazer com que essa fada primeiro se lembre sobre o amor. A explicação dela é interrompida por um monstro aparecendo, e como o Lei estava sem uma arma, o Anos pede para o Shin emprestar sua arma. O cara faz isso e ao ver a força do Lei, o Shin resolve deixar essa espada com ele, e o pagamento por usá-la será bem simples. O Lei terá que causar um arranhão nele. Imagina que lindo, seria um mundo onde você paga suas dívidas agredindo os outros. Bom, iria ser basicamente Berserk. Após o ataque dos lobos, a grande espírito ficou pensativa sobre aquele tal de Nosgale. Será que ele ainda está vivo? Após tudo que o Anos fez com ele, em resposta, o Shin disse que ficaria protegendo até que ela não estivesse mais em perigo. Do nada, a Leno recebe a notícia de que o avô dela está indo embora. É triste, mas graças à vinda ao passado de todos, eles puderam ganhar as folhas da sabedoria para lutar. E o Anos só não pode receber uma, pois ele já ganhou uma. E a árvore vovó estava subindo, pois as tradições de guerra sobre ela estão perdendo a força. Antes de ir embora, a vovó disse que um dia a Leno teria que escolher entre as tradições ou os seus próprios desejos. A vovó está satisfeita com a escolha dela, e agora ela quer saber o desejo da Leno. Depois disso, a Leno ficou triste, mas as lágrimas dela dão vida a novas crianças, e o nascimento de uma nova vida deixa ela feliz. Assim, uma árvore baseada no ensinamento nasceu. Depois de tudo isso, a Leno perguntou quanto tempo o Anos iria ficar ali com eles, e ele falou que queria ficar até resolver a questão da Lina. Após o Shin e a espírito partirem, o Anos foi com a Eleonor e a Zeisha investigar algo. Ele foi até a árvore do ensinamento e lá, ele pediu para a Zeisha encontrar o livro que fala sobre a fada do amor. E enquanto ela procurava, vemos a Lino conversando com o Shin sobre o que ela faria após ela ficar em segurança. E em resposta, ele disse que iria em busca do seu mestre reencarnado há 2000 anos no futuro. Juntos, os dois foram para um campo aberto. E lá, a Lino mostrou para o Shin as únicas flores capazes de absorver as lágrimas dela. Ela tenta fazer o Shin se tornar uma pessoa mais amável. No entanto, não existe muito amor no coração dele. Por isso, quando ele rega as plantas, elas começam a murchar. Ela pede para ele pensar no amor, nem que seja pelo amor ao Rei Demônio da Tirania. E em resposta, ele disse que serve o seu mestre por gratidão e não por amor, sendo o corpo dele agora somente uma espada. Em resposta, ela disse para ele ser feliz e brincar, e também mostrou alguns espíritos que estão felizes por ele tê-los salvo. O Shin tenta recuar, mas a Lino o faz brincar, mexendo aí com a confiança que ele tem. Ele perde o desafio e a Lino ganha a chance de pedir algo para ele. No entanto, do nada, um tal de Edomaid, o rei da conflagração, aparece querendo falar com eles sobre a raça divina. Esse Edomaid queria ajudar o Nosgale a obter um filho supremo a partir da grande espírito mãe. No entanto, o Shin não iria permitir ele fazer isso. Bem perto dali, o Anos estava assistindo tudo isso, e na frente dele, o Shin pediu para o Edomaid o levar até o Nosgale. O cara faz isso, mas eles precisam cumprir algumas condições para que o Nosgale apareça, como ir para o centro do lago. Bom, eles fazem o que o Edomaid pede, e como esperado, algo bizarro acontece, pois de acordo com o Edomaid, para fazer o deus Nosgale aparecer, ele precisa pôr a vida da Leno em perigo, pois ela é um ser muito importante para esse deus. No entanto, o Shin não deixa isso acontecer e enfia sua espada no peito do Edomaid, mas dentro do corpo do Edomaid estava o próprio Nosgale. Tudo isso porque durante a morte desse deus, o próprio Edomaid ofereceu seu corpo para o cara se abrigar, e assim, de acordo com o Shin pediu, o Nosgale realmente aparece. No entanto, ele ainda não parece ser páreo para o poder do Shin, mas ao invés de lutar, o Nosgale abre a boca e começa a falar que o Shin na verdade não é um demônio, e que ele é uma espada mágica criada pelos demônios, e é exatamente por isso que o Shin não sente amor. Ele é apenas uma espada mágica. Então o Nosgale oferece ao Shin algo que somente aqueles que detêm o poder da ordem podem dar: a realização do desejo do Shin de ser capaz de sentir amor. No entanto, o Shin responde isso dizendo que não precisa de amor, pois para ele o seu corpo é apenas uma espada. Ele corta a cabeça do inimigo, mas novamente ele escapa de ser morto por eles. Depois disso, a Lina começou a pedir desculpas para o Shin por tê-lo julgado por não sentir amor. Ela prometeu o ensinar sobre o que é amor, mas o Shin seguiu sem entender a tristeza dela, e muito menos essas coisas sobre amor. No fim, a Lina disse acreditar que o Shin deva ser capaz de obter o amor, e ela prometeu tentar o seu melhor para ajudá-lo a descobrir mais sobre isso. Em resposta, o Shin apenas concordou em a ajudar nisso, pensando que essa é mais uma das ordens da pessoa que ele deve proteger. Depois disso, vemos um garotinho de olhos azuis tentando ver o Rei Demônio. No entanto, os guardas do rei falaram que ele morreu e mandaram o garoto ir embora. Depois dessa pequena cena, vemos o Anos perguntando para a Lino se é possível mudar as tradições que dão vida a um espírito. Tudo isso com ele ainda vivo. Em resposta, ela mesma disse que não sabe. A única coisa que ela pode afirmar é que um rumor contrário ao de um espírito pode fazer com que ele deixe de existir. No entanto, usando a verdade, o rumor de um espírito pode acabar mudando. Enquanto o Anos estudava o que fazer, o Lei e o Shin estavam duelando.
martelando, até que a Lino e o Anos chegaram ali, e para deixar a Lino feliz, o Shin seguiu o conselho do Lei e disse que queria derrotar o seu oponente para voltar ao lado dela. Com a batalha deles continuando, o Shin repara que o Lei evoluiu bastante durante a batalha, tendo em apenas um dia adquirido até mesmo algumas habilidades dele. Em resposta a isso, o Shin resolveu usar seu verdadeiro poder. O Lei se defendeu, mas mesmo assim ele foi pego, pois essa habilidade corta o passado efêmero. Depois de a usar, o Shin deu as costas e agradeceu ao Lei por o permitir mostrar essa técnica que ele aprendeu após perder para o grande herói. Logo em seguida, o Shin foi regar as plantas do amor, mas por ele não ter amor, elas novamente murcham. E dessa vez, a Lino não ficou dizendo para ele usar o amor, pois ela sabe que ele não carrega isso dentro de si. Ela é a deusa que criou o mundo, e junto do Anos, eles fizeram a barreira que separa as raças, sendo ela uma das poucas aliadas que o Anos teve. E seguindo o seu caminho para o castelo, o Anos presenciou aquele garoto de antes sendo levado para receber uma punição. Isso está acontecendo com o garoto, pois ele era um prisioneiro do Anos, e o nosso protagonista reconhece que deveria tê-lo libertado antes de desaparecer. O garoto estava recebendo uma dura punição dos demônios. Afinal de contas, os demônios têm muito ódio daqueles que causaram muitas baixas ao seu povo. E quando o garoto iria ser queimado vivo, o Anos apareceu. O homem na sua frente perguntou ao Anos por que dele salvar um garoto que carrega o sangue do Jirga, um humano que matou muitos demônios sem piedade alguma. Em resposta, o Anos fala para o Devidra que se esse garoto tiver sido aquele que matou a criança dele, ele irá permitir a sua vingança. No entanto, esse garoto é inocente e matar ele é fazer o mesmo que os humanos fizeram com os demônios. Irritado, Devidra tenta descontar a sua raiva no Anos, mas ele recebe todos os golpes e fica de pé, e logo em seguida dá o seu discurso, dizendo que esse tipo de ódio é algo que não tem fim, e a única maneira de se livrar desse ciclo infinito de ódio é parando de matar. Em resposta, o Devidra tenta mais uma vez eliminar o humano, mas o Anos para o golpe dele usando seu olhar demoníaco. Ver esses olhos faz o Devidra se emocionar e clamar pelo seu mestre. No entanto, o Anos diz que ele é apenas um pequeno viajante, e o Devidra reconhece que o seu mestre adora viajantes. Todos se ajoelham e pedem desculpas ao Anos por não conseguir esquecer o ódio e por não conseguir protegê-lo. Em resposta, o Anos disse que daqui a 2000 anos, um mundo maravilhoso vai estar aguardando por todos eles. Após o salvar, o Anos resolveu empunhar a sua espada abolidora da razão para fazer algumas coisas um pouco tiranas. Mas antes que ele fizesse isso, o garoto humano acordou e informou ao Anos tudo o que aconteceu com ele. Então, como o garoto agora deve uma ao Anos e ele precisa agir para que no futuro ele não seja morto, o Anos resolve usar o herói Igaret para salvar a vida do outro rei demônio, carregando consigo os rumores sobre ele. Após realizar esse truque com a espada abolidora de razão, o Igaret deixa de existir nessa realidade. Depois de fazer isso, uma mensagem na parede sobre o amor ao rei demônio é revelada. Ao avaliar essa escrita mágica, o Anos entende que eles precisam ficar nessa realidade até o anoitecer. E de acordo com Anos, até mesmo o próprio Shin pode obter o amor se ele quiser, pois a própria deusa Miritia mesma já disse que se esse fosse um mundo onde você não pode obter o amor, seria melhor destruir esse mundo inteiro. A maioria dos deuses ignoram os seres vivos desse planeta. No entanto, a ordem do mundo é feita pela afeição dela. Não só isso, mas o Anos prometeu para a deusa Miritia que ele iria acabar com toda a tristeza e destruição que os deuses permitiam acontecer em massa. O Anos revela a verdadeira mensagem por trás e diz que essa mensagem de amor era da deusa para ele. Ele sabe que a deusa deixou muitas coisas importantes para ele. No entanto, antes de qualquer coisa, ele levou a Misha até o lugar onde todos aqueles que ele não conseguiu proteger descansam. Ali, o Anos declarou a todos que a paz chegou e que todos eles podem se orgulhar, pois os esforços deles não foram à toa. Para melhorar o clima, a Misha enche o local de flores com a sua magia de criação e diz para o Anos que ela pode sentir o coração de todos ali e que todos continuam apoiando ele. No fim, o Anos agradeceu a todos e disse que sem eles, nada disso seria possível. Depois disso, o tempo foi se passando e os acontecimentos do passado foram sendo revelados. Após o Anos deixar de existir, o herói decidiu criar o Avos para acabar com o ciclo de ódio infinito dos demônios e dos humanos. O herói pediu para o Shin o apoiar, mas ele disse que não queria fazer isso, mas também não queria o atrapalhar. Depois desse encontro, o herói disse para a Lino que o Shin mudou, e ela disse para o herói que foi porque ele a ensinou sobre o amor. Nesse momento, a Lino percebeu que ela ama o Shin e resolveu falar isso para ele. Ela confessou loucamente o seu amor por ele, e ele respondeu dizendo que não sente amor, mas que de algum jeito ele se sente confortável ao lado dela. No entanto, esse tempo que eles vão passar juntos irá terminar, pois ele irá eliminar os inimigos da Lino e depois irá reencarnar. A Lino diz que isso é injusto, então o Shin promete realizar qualquer desejo dela. Ela pede ele em casamento e o Shin aceita. Assim, eles realmente fazem uma cerimônia e se casam, na frente de todos os personagens principais, e rola até mesmo um beijinho apaixonado. Depois disso, eles obviamente precisam ter a primeira noite deles juntos, e como eles ainda não estão prontos para isso, a Lino pediu para o Shin contar a ela como ele conheceu o Anos. E basicamente, o Shin sempre foi poderoso e nunca esteve interessado em ninguém, até que ele conheceu o Rei Demônio e não conseguiu derrotar. Na época, o Shin percebeu que ele sempre esteve em busca de alguém para ser o dono da espada mortal matadora de deuses, e o Anos foi o único que deu razão à vida de Shin de lutar. Depois do papo, a Lino chamou o Shin para brincar de pula-pula na cama. Isso foi feito, e alguns meses depois, descobrimos que a mãe dos espíritos ficou grávida de um demônio, e para que essa criança nasça viva, ela precisa encontrar um jeito de encontrar as tradições dela e as espalhar, para que essa criança nasça viva sem usar a origem dela. O Shin escolheu um nome para a criança, seja ela homem ou mulher. No entanto, mesmo assim, o Shin resolveu reencarnar. Já a Lino, sendo a mãe dos espíritos, resolveu seguir em frente e dar à luz a um ser que é metade demônio. Para piorar tudo, no momento em que o Shin foi reencarnar, um inimigo
inimigo apareceu na sua frente. Tinha que ser novamente Nosgalia. Ele cria uma lenda e uma tradição para a criança da Lino, fazendo com que ela seja baseada no tal do Avos de Uriel que o herói Kenon queria ser. Nesse momento, a criança sai da barriga dela e começa a nascer. Então, em seu último esforço, a Lino usou uma magia para tentar enviar essa criança para uma época em que o Anos esteja vivo. O Shin chegou para ajudar, mas dessa vez foi tarde demais. No fim, o Shin resolveu espalhar os boatos sobre o Avos, mesmo que isso seja contra o seu mestre. Tudo isso para proteger a criança, que a partir de agora irá representar a vida da Lino, que acabou morrendo por conta desses acontecimentos. E o Shin entendeu quão tolo ele foi por não ter ficado ao lado dela e tê-la feito feliz. Essa história de amor faz todos que assistiram bem de perto chorar. E agora que o Anos sabe disso, ele pode dar um jeito de resolver esse assunto. Então eles partiram para resolver tudo, mas logo uma voz anunciou para o Anos que os estudantes de uniforme branco iriam começar a ser mortos um por um, e que o Anos deveria ir sozinho para impedir isso. E de acordo com o Anos, os inimigos não devem ter a espada abolidora da razão, por isso eles querem ganhar tempo. Então o Anos usa uma magia nas garotas que queriam até o local da execução para elas ficarem indetectáveis e irem até lá, enquanto o Anos tentava chegar até o Rei dos Espíritos. Mas no caminho eles são detectados por alguns inimigos que rapidamente são derrotados e imobilizados pelo Anos. Depois disso, o Anos finalmente se encontrou com o Avos de Uriel, acompanhado do Lei, e para parar o Anos, o Avos prometeu começar a eliminar os estudantes de roupa branca. E quando a execução foi começar, o demônio queria executar a pessoa na sua frente era na verdade o Devidra, e ele não queria se esquecer que o seu verdadeiro rei demônio é uma pessoa que não mata pessoas sem motivos, por isso ele se rebela contra todos. Além disso, o demônio queria ser morto, é aquele garotinho que o Anos salvou e reencarnou há 2000 anos atrás, e agora durante essa batalha ele mesmo salvou o Devidra. Devido à lavagem cerebral do Avos, os guerreiros manipulados acabaram sendo facilmente derrotados. Tudo isso pela Misha, recriando o castelo de Deus Gage e usando a sua magia absoluta, que pode até mesmo transformar os seus inimigos em gatinhos de gelo. O Avos tentou mostrar mais reféns, mas com uma simples ida no passado, o Anos conseguiu bolar um plano para lidar com isso. Então, para acabar com tudo, o Lei iria usar sua espada para cortar o destino e resolver o problema. No entanto, isso era uma armadilha que foi evitada pelo Anos. Quando ele faz isso, a realidade muda, e o Anos fica de frente para o Shin, que agora é inimigo do Anos. O nosso protagonista promete salvar a Misa e resolver tudo. O Shin aceita a verdade e confia em seu mestre para salvar a Misa, mas ele ainda deseja ser morto pelas mãos do Anos. Tudo isso para poder ir até o mesmo lugar em que a Lino descansa. Para desafiar o Anos, o Shin usa o seu melhor ataque, sendo algo que ele levou a vida inteira para aprimorar. Após o derrubar, o Anos falou que agora nesse mundo ele tem um pai. Pode ser um cara bobo e divertido, mas por tudo na sua vida ele deseja o ver vivo e feliz. Por isso o Shin deve viver e fazer a Misa feliz. O Shin pergunta se a Misa o aceitaria como pai, e o Anos reforça esse sentimento, dizendo que sim, e que a garota sempre quis o conhecer. Em resposta, o Shin disse que o seu mestre se tornou mais forte e mais bondoso do que há 2000 anos atrás, e assim eles dão as mãos e partem para realizar seus verdadeiros sonhos. Enquanto isso, o herói Kenon estava indo com um trudo para cima do Avos. O Avos, usando o corpo da Misa, tenta convencer o Lei a se tornar dela, pois ela é a amada Misa dele. No entanto, ele diz que a Misa ainda está viva dentro dela lutando. Durante a luta deles, o tal do Nosgalia aparece, mas o Anos já chega colocando esse deus para descansar no cantinho. O deus se levanta e diz que o mundo inteiro se baseia na ordem, e que a ordem dele não será manchada, e que tudo até agora ocorreu de acordo com o previsto. No entanto, o Anos diz que não é ele quem irá eliminar o deus dessa vez, e sim o seu braço direito, vingando assim a esposa dele. O Shin parte para cima dele, mas o deus agora está com os seus poderes de volta, e isso acaba não sendo uma tarefa fácil. Do nada, aquele pedaço do livro do amor que a Lino havia arrancado e dado para o Shin caiu no chão, e quando ele tentou pegar, o cara começou a atacar fogo no Shin. Nesse momento, aquele espírito sem memórias que estava ao lado do Anos por todo esse tempo aparece, e durante todo esse tempo ela esteve viva, mas precisava do empurrãozinho do amor para voltar a ser quem ela é. O Shin continua a lutar e a Lino o ajuda, pedindo ajuda dos seus amigos espíritos. Além disso, a avó da Leno também voltou à vida por conta das ações do Anos. Ela apoia a Leno com o seu poder, e todos os espíritos apoiam o Shin. A batalha continua, e o Shin, agora usando o poder do amor e da amizade, consegue derrotar um deus. Em resposta, o deus tenta mudar a ordem do Shin, mas para a infelicidade desse deus, dessa vez o Shin usou a lâmina que divide a origem de forma infernal, causando um dano fatal à origem desse deus. Enquanto isso, o Kenon continuava lutando contra o Avos, e mesmo que todas as suas origens sejam destruídas, ele continua focado em libertar a Misa que está dentro dela. Então, para trazer de volta, o Shin usa a habilidade que ele aprendeu com o pai da Misa. Essa habilidade consegue separar a origem da Misa em duas. O Avos tenta voltar a se unir com a Misa, mas a garota revela o quão importantes são todos aqueles que ela ama, incluindo o Lei e os seus amigos. No fim, o Lei tenta destruir o Anos, mas ele foge e finalmente obtém a espada quebrada que rasga a lógica, que estava guardada no castelo do Anos. Porém, o Anos chega para iniciar a rodada final, agora tendo a ajuda do seu braço direito e da Lina, a grande mãe de todos os espíritos. Mesmo em desvantagem, o Avos ainda estava confiante por conta da espada que ele obteve. Os dois começam a lutar, usando os mesmos poderes, e de início pareceu que os dois estavam no mesmo nível, mas no fim, o Avos era apenas um espírito criado usando as lendas e tradições do nome Avos, e sendo uma farsa, o Avos não é páreo para o nosso protagonista. Então, para o derrotar, o Avos resolveu se sacrificar para dar o seu poder ao deus Nosgalia. Assim, o deus Nosgalia voltou novamente, e agora ele está usando o poder do castelo de Deus Gage, mas a espada cortadora de razão para tentar ir contra o nosso protagonista. No entanto, o Anos não aceita isso, e em uma tela branca, o Anos diz que o Nosgalia tem medo dele. O deus tenta dizer que ele é a ordem e que não é capaz de sentir essas coisas. Então, Anos, para finalmente resolver isso,
enfia sua mão na origem do seu antigo subordinado, que está dentro do deus, e oferece ele um desejo. Isso era exatamente o que o seu subordinado Balandro queria, e assim, o Anos irá realizar o sonho do seu subordinado de completar uma magia que pode usurpar o poder de um deus. Isso é feito, e tudo é resolvido. Assim, o antigo subordinado do Anos volta à vida, e o deus novamente desaparece, dizendo que o mundo inteiro será destruído por conta do Anos. Depois disso, Alina falou com a sua filha, e infelizmente, depois de tudo, Alina desapareceu novamente. Então, antes de falar sobre Alina, o Anos decidiu resolver o problema da Misa, mudando os rumores e tradições que mantêm a Misa viva. Feito isso, ele traz Alina de volta, afinal de contas, as lendas e tradições sobre a Mãe dos Espíritos nunca vão deixar de existir. Com Alina viva, foi fácil trazer a Misa de volta. Alguns dias depois, a Misa e o Shin irão anunciar para todos que o Avos é falso, e dessa vez, o Shin finalmente pode dar uma palavra com a sua filha. Depois de toda essa emoção, finalmente foi anunciado a todos o verdadeiro posto de todos, e agora, agindo como o verdadeiro rei demônio da tirania, o Anos deu as suas ordens tiranas a todos. A primeira é que nenhuma classe é superior à outra, e as outras regras foram que as pessoas devem procurar fazer o bem e permitir a liberdade dos outros, e caso alguém vá contra isso, eles receberão uma punição direta do Anos. Assim, o anime vai terminando com as seguidoras do Anos cantando, e o Shin sendo o pai protetor para cima da Misa e protegendo a ela dos avanços românticos do Lei. No fim do anime, o Anos percebeu que uma parte da sua memória está faltando, e isso provavelmente se deve a uma versão sua do futuro, que já fez outras viagens, o ajudando aí, e ele mesmo não sabe sobre isso. Desse jeito, o anime termina com o Anos caminhando em direção a uma garota num ponto mais alto de uma escada bem brilhante.